que você não precisa de muitos clientes para conseguir um faturamento alto mensal. Você precisa sim escolher uma área de atuação, onde essa área de atuação, independente da sua engenharia, ela tem um alto volume de serviço, ou seja, muita gente quer fechar com você, muita gente precisa do seu serviço. Você vai entender ao longo do curso como que você faz isso. Nesse vídeo, eu vou explicar uma estratégia para você que é engenheiro ou que está prestes a se formar no curso de engenharia, de como ganhar pelo menos 15 mil reais por mês trabalhando por conta própria. Por que esse valor de 15 mil? Existe uma lei federal que exige que todo engenheiro que trabalha 8 horas por dia durante uma semana, ele ganhe 8,5 salários mínimos. Arredondando, isso dá em torno dos 14 mil reais. Então temos como meta um valor de 15 mil reais para você que trabalha como engenheiro autônomo. Mas antes de passar para frente, eu queria explicar para quem é e para quem não é esse conteúdo. Esse conteúdo vai servir para você que é engenheiro ou que está prestes a se formar, que tem enviado currículos, tem buscado uma oportunidade e não tem conseguido nada. E aí você tem que trabalhar de Uber ou de qualquer outra coisa para conseguir sobreviver. Esse método vai servir também para você que até conseguiu trabalhar na área, porém tem recebido tão mal, o seu retorno financeiro tem sido tão negativo que você pensa em desistir e até se arrependeu de ter feito o curso de engenharia. Agora, esse método não vai funcionar, não vai ser para você que já está consolidado como engenheiro, você já ganha 14, 15, 20 mil reais ou mais. Bom, o que eu vou ensinar aqui não vai te ajudar em nada. Então você pode, eu te agradeço, mas o que eu vou passar aqui não vai te ajudar. Ou para você que está buscando uma fórmula mágica, uma técnicazinha, não. O que eu vou explicar aqui é uma técnica que funciona, porém vai vir alinhada a muito esforço e trabalho duro. Então você precisa dedicar para dar certo. Assim como aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar por conta própria em maio de 2018. E meu resultado era R$0. Mas dá uma olhada como o cenário mudou. Pegando essa mesma referência do mês de maio, só que agora em 2025, eu vou te mostrar aqui os meus resultados após a explicação de todo o método que eu vou passar aqui nessa aula. Eu estou aqui no site da Receita Federal, onde nós somos obrigados a emitir notas fiscais por todo o serviço que a gente executa. E dá uma olhada nos meus resultados agora em maio de 2025. São muito diferentes daqueles em maio de 2018, onde meu faturamento era R$0. Então vamos fazer uma soma aqui, pessoal, somente dos resultados de maio de 2025. Então esses aqui são os serviços, trazendo aqui também os dados dos clientes. Atenção aqui que são 667 notas fiscais que eu já emiti ao longo desses anos. E olha que está contabilizando somente a partir de 2022. Se eu for aqui ó, na última página, tá vendo? Contabilizando somente a partir de 2022, porque mudou o sistema deles a partir dessa época. Mas eu iniciei em 2018, em 2019, eu já estava tendo meus primeiros resultados. Então voltando aqui ao mês de maio de 2025, esses são os meus resultados dos serviços que eu fechei, dos clientes que eu consegui fechar em 2025. São todos esses aqui que indicam o mês 5, tá? E aqui são os valores fechados por cada serviço até o dia 29 de 5 de 2025. Eu coloquei uma planilha aqui, pessoal, só para o nosso conhecimento, e o valor foi R$30 mil. Esse foi o valor que eu consegui trabalhando sozinho, trabalhando em home office. Lógico, eu preciso fazer as visitas aos clientes, preciso participar de reuniões, muitas vezes até viajar, mas sem nenhum funcionário, apenas coordenando alguns prestadores de serviços que são contratados para dar aquele serviço depois dispensados. Esse é o valor que eu consegui trabalhando por conta própria no mês de maio de 2025, só para ter a mesma referência. Porém, em outros meses eu consegui muito mais do que isso. Então o valor do mês de maio de 2025 foi R$30 mil. Eu comecei o curso de engenharia em 2010. Nessa época, da mesma forma que hoje em dia, todo mundo quer ser médico, na época todo mundo queria ser engenheiro. Era o boom da construção civil. Então eu também surfei essa onda e decidi iniciar no curso de engenharia civil. Eu demorei 7 anos para me formar, exatamente. Eu comecei em 2010 e fui formar só em 2017, um curso que era para ser formado em 5 anos. Mas isso por quê? Nesse meio tempo, eu decidi trancar a faculdade para tentar concurso público e acabei passando. Porém, eu passei em uma colocação não muito boa e não fui chamado. Então, depois de esperar muito, decidi voltar para o curso de engenharia e também decidi trocar a faculdade para um lugar mais próximo de onde eu morava. Nesse meio tempo, eu cheguei a fazer muito estágio. Por estar cursando engenharia civil, eu trabalhei em canteiro de obras, trabalhei em escritório de projetos, até que eu consegui um emprego como projetista numa cidade em torno de 50 quilômetros aqui de Belo Horizonte, chamada Betim. Essa empresa era uma empresa familiar bem pequenininha.
Então, por ser uma empresa de pequeno porte, a gente acaba tendo noção de tudo. O meu salário lá era R$ 1.500, porém, eu já atuava lá como engenheiro. Apesar que na época eu não tinha concluído ainda o curso, eu já trabalhava lá como engenheiro, fazia visita a clientes, fazia acompanhamento de obras e ganhava R$ 1.500 por mês. Até que eu descobri que um projeto que eu fazia, o dono, que nem engenheiro era, cobrava em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Eu cheguei a fazer projetos lá até de R$ 5.000 e recebia R$ 1.500. Aí eu parei para pensar, fiz uma matemática rápida e falei, pronto, vou ficar rico, vou me formar, vou pedir as contas aqui e vou começar a trabalhar por conta própria. Se um serviço que eu faço aqui, o cara está fechando por R$ 2.500, R$ 3.000 e eu faço 4 por mês no mínimo, eu vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro com isso. E foi isso que eu fiz. No final de 2017 eu me formei, pedi caráter de urgência para conseguir logo o meu certificado de conclusão do curso, tirei meu registro provisório, pedi as contas do lugar que eu estava e comecei a trabalhar por conta. Mas aí foi uma das piores decepções que eu tive, porque assim que eu comecei a trabalhar por conta, em 2018, no mês de maio, meu salário foi R$ 0. Nos outros meses, o resultado se repetiu. Eu não conseguia serviço, não ganhava nada, estava desempregado, sem dinheiro, em uma situação totalmente complicada. Então, qual foi o meu plano B? Eu pensei, bom, se eu estudar muito, se eu fizer um doutorado, mestrado, uma pós-graduação, meu currículo vai ser um currículo de excelência, logo eu vou ganhar muito bem por isso. Meu pai era professor e eu tinha uma bolsa de estudos por ser filho de professor. Então eu comecei a fazer uma pós-graduação na minha área, consegui concluir essa pós-graduação e, mediante a bolsa disso, pensei, vou mandar currículo, vou conseguir ganhar muito bem. O resultado foi novamente negativo, pessoal. Mandei currículo, corri atrás de todas as formas possíveis e não consegui nada. E isso é lógico, por quê? As empresas, elas querem contratar quem tem experiência. Se você não tem experiência nenhuma, você não é contratado. Mas como que você vai ter experiência se você não é contratado? Fica uma coisa de louco. Eu acho que você já sentiu isso também. As empresas só contratam quem tem experiência, porém elas não dão oportunidades para quem não tem. Então, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Logo, o resultado disso é o desemprego. É isso que está acontecendo com muita gente. E a partir disso, pessoal, fiquei totalmente decepcionado, arrependi de ter feito o que fiz, o curso de engenharia, toda essa jornada que eu tracei, que não foi nada fácil e nada barato para conseguir concluir tanto a minha graduação quanto a minha pós-graduação. Até que um dia, por uma obra do acaso, meu pai, que eu já citei que era professor, ele conhecia um engenheiro que também era militar do Corpo de Bombeiros e que tinha muito serviço, pessoal. Ele estava trabalhando por conta própria, só ele tinha mais ou menos 20 serviços em andamento. O cara estava louco porque não estava conseguindo atender todo mundo e também estava doido porque não queria perder na mesa tanto dinheiro assim, dispensando esse serviço. Eu consegui me aproximar a ele e pedir uma oportunidade. Aí eu trabalhei para ele por muito tempo de graça. Trabalhei de graça para ele, até que ele ganhou confiança em mim e passou-se uns anos, aqueles clientes que eram dele começaram a ser meus clientes também, consegui ter meus próprios clientes e hoje trabalho por conta própria. Nesse meio tempo, eu entendi o porquê, quando eu me aventurei a trabalhar por conta própria, eu não consegui nada. E é isso que eu vou explicar aqui nessa aula. Toda a trajetória que eu tive que passar, todo o sofrimento, toda a decepção, até eu aprender com alguém que é mais velho, com alguém que tem muita experiência, complementando isso aos cursos que eu fiz relacionados a marketing, a venda, até que eu desenvolvi esse método que chama E2X. Inclusive, o que eu vou passar nessa aula é um pouquinho do método e você tem a oportunidade de comprar o curso completo, mas que é a cereja do bolo, é a diferença que faz entre as pessoas darem certo e darem errado. O método E2X, que é o que eu vou explicar a partir de agora. Para você conseguir alcançar valores como R$ 15.000 por mês, 20 mil ou até mais, você tem que entender que você não precisa de muitos clientes. Qual que é a base do método E2X? É captação, negociação e fechamento. Dentro do fechamento, que é a última etapa, nós vamos explicar algumas teorias que desenvolvemos aqui por curso. E uma delas é que você não precisa de muitos clientes para conseguir um faturamento alto mensal. Você precisa sim escolher uma área de atuação, onde essa área de atuação, independente da sua engenharia, ela tem um alto volume de serviço, ou seja, muita gente quer fechar com você, muita gente precisa do seu serviço. Você vai entender ao longo do curso como que você faz isso. Fica tranquilo. Em um segundo momento, você vai entender que uma vez escolhida essa área, você precisa ter o primeiro atendimento ao seu cliente o melhor possível. Você vai tornar esse cliente um fã seu.
Calma que nós vamos explicar aqui ao longo do curso como que você vai fazer isso. Em um terceiro momento, você vai vender várias vezes para o mesmo cliente. Eu vou te dar um exemplo. Você trabalha na área de projetos. Estou dando um exemplo aleatório. Uma vez que você vendeu o serviço de projetos para o seu cliente, ele vai precisar executar esse projeto. E você, por um acaso, também executa esse projeto. Então já é a segunda venda que você vai fazer para o mesmo cliente. E uma vez executado esse projeto, vamos supor que ele precisa também de um treinamento, de uma consultoria para outras áreas da empresa dele. Então você vai ofertar também esse serviço. Eu estou dando uma visão geral, mas ao longo do curso você vai entender do que eu estou falando. O método E2X funciona porque a gente vende várias vezes para o mesmo cliente. Você não precisa ter muitos clientes. O que não quer dizer que você não precisa abrir o máximo de frente de serviço possível. Porque, pessoal, qual que é a diferença das pessoas que conseguem trabalhar por conta das que não conseguem? Das que têm pelo menos a iniciativa de tentar trabalhar por conta própria, como engenheiro, e das que realmente conseguem trabalhar por anos, mudar a sua vida financeira, mudar a vida da sua família com isso. É saber se vender e é ter a consciência que você precisa abrir o máximo de frente de serviço possível. Porque, pessoal, vai dar errado. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes você vai fechar um serviço com um cliente, ele vai falar que vai te pagar, vai chegar no dia e ele não vai te pagar. Eu já estou te preparando para isso. Então imagina se você for dependente somente desse cliente. Imagina se suas contas estão dependendo exclusivamente desse dinheiro. Como que você vai fazer? Então tudo isso a gente vai abordar aqui no curso, que você não precisa de muitos clientes, mas você precisa abrir várias frentes de serviço. Mas calma, aqui a gente está só, de uma forma geral, mostrando o conteúdo desse curso e te preparando e também alinhando as expectativas. Primeiro a gente vai montar uma estrutura mínima, depois a gente vai aprender a captar os clientes e logo em seguida a gente vai aprender a vender para esses clientes. O que é uma estrutura mínima? A estrutura mínima é você ter um site, você ter uma logo, você ter um nome de uma empresa, você ter o WhatsApp preparado para vender. E o que é captar os clientes? É você pegar todas as pessoas que estão interessadas, desde aquelas que estão realmente interessadas e prontas para fechar com você, e tem também aquelas que nem sabem que querem fechar com você, mas precisam do seu serviço. Então a gente vai aprender a captar todas essas pessoas, depois a gente vai aprender as técnicas para fechar com essas pessoas. Porque não adianta nada, né? Vir aquela imensidão de pessoas e você não saber concluir a venda. Então a gente vai aprender a montar uma estrutura mínima, que seria um site, uma logo, o nome de uma empresa, o WhatsApp pronto para vender. Seria montar toda a estrutura para receber essas pessoas e depois que você receber todas essas pessoas, você vai aprender a fechar os serviços com elas. É assim que você vai viver disso. O que seria o funil de vendas? Dá uma olhada aqui, pessoal. Funil de vendas, né? Aqui está representado o funil. Nós temos o topo do funil. E está escrito aqui, desqualificado. O que seria isso? É o que eu conversei. Muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam do seu serviço. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei trabalhando com o AVCB. O que é o AVCB? É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Toda edificação, para funcionar, ela precisa estar regularizada no Corpo de Bombeiros. E quem faz essa regularização é o engenheiro. Como que eu trabalhava com isso? Eu comecei a ajudar asilos, creches, escolas, eventos, casas de eventos, todo tipo de edificação a regularizar no Corpo de Bombeiros, tá? Isso é uma atribuição do engenheiro. Então, muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar sobre isso, viam despreparadas, viam desesperadas porque a prefeitura exigiu, porque o Ministério Público exigiu. Essas pessoas desqualificadas, que a gente pode chamar aqui de topo de funil, elas precisavam de uma solução, mas nem sabiam o que era. Então vinha muita gente desqualificada que precisava do serviço pela primeira vez, porque nunca ouviram falar sobre isso. Então essas pessoas a gente pode classificar como topo de funil, tá? Pessoas que nunca ouviram falar do serviço, mas que precisam do seu serviço. Então são pessoas desqualificadas, que aí você vai suprir essas pessoas com informação, vai explicar de como que funciona o seu serviço, vai dar preço para esse serviço, vai explicar as etapas do serviço. Então, de um topo de funil, de um lead desqualificado, ela passou a ser um meio de funil. Agora ela já não é tão ignorante referente ao assunto. Agora ela já sabe do que precisa, ela já sabe quanto que custa, ela sabe o que ela vai ter que fazer ao longo do processo, né, te auxiliar aí para conseguir regularizar. Depois que essa pessoa foi nutrida aí de informações, ela passa a ser um fundo de funil, que é um cliente. Olá, pessoal, eu vou te ajudar aqui a escolher uma área de atuação. Como que você pode fazer isso? Como que você pode escolher uma área para atuar dentro da engenharia, que é por onde você vai começar todo o processo? Como que você pode fazer isso? A forma melhor de você ver isso, na minha opinião, é você ir no CREA, no Conselho de Engenharia. Então, existe uma resolução do CREA, que é essa aqui, ó,
218.973. Vou deixar aberto aqui para que vocês possam olhar depois. É a resolução número 218, de 29 de junho de 1973. Ela fala as atribuições de cada engenharia, o que cada engenharia pode fazer. Então fala sobre as atribuições do engenheiro civil, do engenheiro de produção, do engenheiro mecânico, do engenheiro químico, aeronáutico, do engenheiro agrimensor, as atribuições dos engenheiros e que cada um pode atuar. Isso é até bom para que você não seja notificado pelo CREA, caso você esteja exercendo uma função que não é da sua engenharia. O que acontece muito, pessoal? Eu falo aqui que as pessoas dentro do seu ramo têm que procurar a área que melhor possam atuar, mas existem as parcerias também. Nós iremos falar sobre estrutura mínima. O mínimo que você precisa para conseguir começar. Qual que é a ideia desse método, pessoal, o E2X? É você, com o mínimo possível, gastando o mínimo de dinheiro, conseguir o resultado esperado. Então, com o mínimo de recurso financeiro, com o mínimo de estrutura física, você consegue sim trabalhar. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre estrutura física. O que você precisa ter? Você precisa ter um CNPJ, tá? Conseguir clientes relevantes, e você não vai conseguir fazer muita coisa sem isso, você precisa ter um CNPJ ativo. Nós, como engenheiros, né, a gente tem uma peculiaridade, a gente não pode ser MEI. O MEI é aquela senhorinha que faz o bolo, é motoboy, é aquele rapaz que faz manutenção no ar-condicionado, ele paga uma taxa, se não me engano, de 50 e poucos reais, e ele tem um CNPJ, pode emitir nota fiscal. É isso que serve o CNPJ, para você conseguir emitir notas fiscais. Nós, como engenheiros, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Mas qual que é a minha sugestão? Se você não tiver nenhum contador, um amigo contador, um conhecido contador, alguma indicação de contador, procure as startups referente à contabilidade. Uma vez eu cheguei a fazer uma pesquisa referente a essa startup aqui, ó, eu Contabilizei, tá vendo? Que é a contabilidade online. Você consegue abrir CNPJs com essa Contabilizei, tá vendo? CNPJ rápido, sem custo. Lógico que tem um custo, né, pessoal? Você consegue abrir CNPJs de uma forma rápida e barata através dessa startup. Porque se você fizer isso com um contador, não vai sair tão barato, tá? Vai ser valores em torno de 600 a R$1.000 para você abrir um CNPJ. Uma vez falado sobre isso, esse CNPJ, pessoal, você precisa hospedar ele, vamos dizer assim, em um endereço. Então, se você não quiser que seja em sua casa, é porque se as pessoas procurarem o seu CNPJ dentro do site da Receita Federal, vai aparecer o endereço lá. Se você vincular a sua casa, vai aparecer o endereço da sua casa. Se você não tem interesse que isso aconteça, mesmo porque também não fica tão profissional isso, né? Existem os escritórios virtuais. O que é um escritório virtual? Se você jogar aqui, ó, por exemplo, escritório virtual Belo Horizonte. Escritório virtual é um lugar que você pode hospedar o seu CNPJ, o endereço, né? Por exemplo, aqui a gente tem vários, ó, endereço fiscal para empresas. Então aqui a gente tem na Contor, nos bairros Santa Efigênia, aqui de Belo Horizonte, são bairros famosos. Então você pode escolher um bairro top, pagar o plano lá para hospedar o seu CNPJ, que geralmente é barato, em torno de 100, 150 reais, 60 reais por mês, você paga lá, e o seu CNPJ fica lá. Então quando você emitir a nota fiscal, vai sair o nome da sua empresa, o endereço, você escolhe um endereço bacana aqui na sua cidade. Por exemplo, Belo Horizonte tem as áreas nobres aqui. Eu tinha um CNPJ na Savassi, que é um bairro extremamente luxuoso aqui de Belo Horizonte. Sendo que eu nem morava lá, nem perto disso, mas o meu escritório estava hospedado lá. Então, faça uma arte profissional, né? Querendo ou não, isso passa um profissionalismo. Então, anote aí, você precisa ter um CNPJ para isso. Busque uma startup, como a Contabilizei, e também hospede esse CNPJ no endereço fiscal que não seja sua casa, para ficar mais profissional. Bom, agora que a gente já sabe a estrutura mínima que a gente precisa para começar a trabalhar por conta própria na área de engenharia, nós precisamos falar do que funciona e do que não funciona. Lembrando, pessoal, qual que é a estrutura mínima? A gente precisa ter um nome da empresa. É interessante não usar nosso próprio nome no início, ainda mais se a gente não for conhecido, um profissional de renome, profissionais extremamente reconhecidos, famosos. Vamos escolher um nome da empresa e por trás desse nome tem a nossa responsabilidade técnica. Vamos fazer esse acordo? A gente precisa ter um nome, a gente precisa ter uma logo para ficar profissional. Toda empresa tem uma logo, pessoal. Pensa em qualquer empresa aí. Coca-Cola tem a logo. Mundial, que é a empresa de ventiladores, tem a logo. Toda empresa tem uma logo. Então, isso não vai ser diferente. Cria uma logo bacana. Você precisa ter um site profissional, muito importante, porque a partir desse site você vai fazer seus anúncios no Google, uma fonte inevitável que você tem que ir para o Google para conseguir novos clientes. A captação é importante. Você precisa também ter um WhatsApp para que você consiga atender os seus clientes. Nesse WhatsApp pode ter sua foto? Pode ter sim. Mas eu te recomendo a ter 2 números, o seu pessoal e o seu profissional. Porque no início é fácil, você tem pouco cliente, ninguém vai te perturbar num dia de domingo, à tarde, onde você está com sua família.
A partir do momento que você aplicou aquilo que está sendo ensinado no curso, você tem aquele tanto de cliente no seu pé, imagina só a pessoa te ligando 10 horas da noite, domingo, te deixando preocupado por coisas que você não tem nenhum poder para resolver no domingo. Acontece muito isso comigo. No começo era tranquilo, hoje em dia é mais complicado. Então tem um número separado, pode ser sua foto, excelente se for sua foto. Faça uma credibilidade. Você coloca lá, Luiz da empresa X, fulano da empresa X, ok. Mas deixa um número reservado para trabalho, o outro para pessoal. Vamos fazer isso combinado? E também você precisa ter uma rede social com conteúdo relevante sobre o que você trabalha, para as pessoas sempre lembrarem de você. Isso funciona. O que não funciona, hoje em dia o que não funciona é panfleto. Não gaste dinheiro com isso. Cartãozinho de visita, não gaste. Quem nunca foi no mercadinho e lá no cantinho tinha uns cartãozinhos de visita? Pessoal, isso não funciona. Principalmente para serviços extremamente técnicos e de alta responsabilidade, como um serviço de engenharia. Vou dar um exemplo. Você precisa de um médico. Você teria coragem de operar seu coração através de um médico que você achou lá na farmácia, que estava anunciando o serviço dele num cartãozinho? Você teria coragem de ligar para aquele médico que está lá anunciado no cartãozinho da padaria? O serviço de engenharia não é diferente, pessoal. É um serviço de extrema responsabilidade, muitas vezes com valor alto. Então a pessoa ela não vai ligar porque ela recebeu um panfleto ou porque ela viu um cartãozinho. A não ser que esse cartãozinho, esse panfleto, venha de uma recomendação. Olha, eu fiz o serviço com ele, pode ligar. Dá uma ligada nele. Aí é outro nível. Mas hoje em dia é o WhatsApp. Vou te passar o número do WhatsApp aí do fulano. Vou te indicar a rede social do fulano, dá uma ligada nele. Então não gaste dinheiro. A gente está tentando aqui enxugar o mínimo dos custos e fazer a forma mais efetiva, dar o tiro certo. Não gaste dinheiro com cartãozinho de visita, com panfleto, pintando o muro. Antigamente tinha muito isso, o pessoal pintava o muro. Precisando de engenheiro, ligue para o número tal. Gaste dinheiro com isso, não vai sair barato e não vai ser efetivo. Siga as estratégias que eu estou passando aqui. Não faça isso porque são coisas que eu já fiz. Eu já fiz e não tive resultado. Panfleto, já gastei muito dinheiro com panfleto. Eu fiz um panfleto no início, quando comecei a trabalhar por conta própria. Paguei o rapaz R$100. Ele ficava em sinal distribuindo o panfleto. Perguntas, eu tive um retorno. Não tive nada. Cartãozinho de visita eu tenho ainda no guarda-roupa. Uma caixa enorme com tanto de cartão impresso. Eles imprimem no milheiro. Né? São 1000 cartões. Tem lá até hoje. O pessoal não pega isso. A gente até esquece. O que funciona? Rede social. Você tem uma estrutura básica, um site bem elaborado, anúncio. Isso funciona. Cartãozinho de visita, pintar muro, flyer. Isso não funciona. Vai por mim.